presença nesse momento com aqueles que ainda não alcançaram o entendimento que ora já possuímos e que ainda estão em busca desse entendimento, em busca desse esclarecimento, para que tenham as suas angústias aliviadas, para que tenham as suas perguntas esclarecidas. Que possam os nossos guias espirituais e os guias que conduzem os estudos do Espiritismo aqui na internet estarem aqui conosco, nos auxiliando nesse entendimento. Que seja em teu nome, Pai amado, que possamos iniciar o estudo dessa tarde. Que assim seja. E aí, como é falado aqui, né, como foi lido aqui na introdução do Evangelho, né, as manifestações é da lei da natureza, é da lei de Deus, então isso sempre houve. E, na verdade, novidade nenhuma. Ele só vem clarear e explicar por que que isso está acontecendo, como é que isso acontece, né? Como ele deixou bem claro aqui no Evangelho que a gente leu aqui na introdução, né? Essa chave está completa no Espiritismo, ponto. E vai estudar seriamente esses fenômenos, vai explicar, porque chega um momento que a gente já tem condições de entender. Aqueles espíritos encarnados, muitos de nós, alguns de nós, enfim, que estavam lá na época de Jesus, só tinha esse entendimento claramente, como a gente lê em alguns livros, como em Paulo e Estevão, né? Ave Cristo, enfim, há 2000 anos, só tinha aquela, boa noite, respeita, só tinha aquele entendimento, aquela certeza absoluta, porque já estavam em um grau de adiantamento espiritual, novidade nenhuma, né? Mas a grande maioria ainda estava numa condição que não era possível esse entendimento. Por isso até Jesus falava por parábolas e por isso Jesus também disse que tempos depois viria o Consolador que estaria conosco. Então o Espiritismo não trouxe novidade nenhuma. Ele só veio explicar o que a gente já tinha contato, o que a gente já sabia, o que já acontecia. E por muito tempo tinham umas sociedades, muitos já estudavam isso, né? Os cientistas da época, os filósofos, muitas seitas, né? Muitas sociedades escondidas, muitas vezes, né? Quando houve por um período da igreja que tentava dominar e muitas vezes condenava e matava, né? Não se permitia pensar nada que fosse diferente dela, né? E, então muitas vezes era secreto, enfim. Isso já existia há muito tempo. Então, a lição de hoje vem falando sobre isso. Boa noite, rainha. Vem falando sobre isso. É um senhor que manda uma carta lá para a sociedade questionando o presidente, né, Kardec, por que não se fala de uma determinada sociedade, o que houve, né, enfim. Já que se comentava, já que se existem livros há muito tempo, lá no século XVIII, se falando já dos estudos dessas manifestações. Então, é mais apenas um relato que a gente vai, mais um conhecimento que a gente vai ter, que só vem mesmo a acrescentar algo que a gente já vem falando, estudando, para quem já é espírita, para quem já está aí, já vem estudando, né, a doutrina, não vai, só vem mesmo mais um fato, né, para florear o que a gente já está sabendo aí, tá bom? Então diz assim a carta que Kardec recebe, né, ao senhor presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Senhor presidente,
Não é de 1853, época em que os espíritos começaram a manifestar-se pelo movimento das mesas e por pancadas, né? Ele está se referindo à época mesmo de Kardec, né? Que data o restabelecimento das evocações, né? Porque muitas pessoas acham que começou dali, né? De 1853, né? Começaram as mesas girantes. O espiritismo começou ali. Inventada ali, não é nada disso, né? A gente já sabe que não é assim. No histórico do espiritismo que lemos em vossas obras, não mencionais uma sociedade como a nossa, cuja existência, com grande surpresa minha, foi revelada por Messier em seu Tablet de Paris, edição de 1788, no capítulo intitulado Espiritualistas, 12º volume. Eis o que ele diz. Então, quer dizer, o livro lá de 1788. Já tinha uma sociedade lá. Por que a teologia, a filosofia e a história mencionam várias aparições de espíritos, de gênios ou de demônios? A crença de uma parte da antiguidade era de que cada homem tinha dois espíritos, um bom que convidava à virtude e outro mau que incitava ao mal. Uma seita nova acredita no retorno dos espíritos, né? Ele está se referindo a essa tal sociedade aí. Uma seita nova acredita no retorno dos espíritos a este mundo. Ouvi várias pessoas que estavam realmente persuadidas de que há meios para os evocar. Estamos rodeados por um mundo que não percebemos. À nossa volta estão seres dos quais não fazemos a menor ideia. Dotados de uma natureza intelectual superior, eles nos veem. Não há vazio no universo, eis o que asseguram os adeptos da ciência nova. Quer dizer, olha só. Tudo que a gente que o Espiritismo diz, né? Então, quer dizer, não tem nada de novo aqui. O Espiritismo não tenta dizer nada de novo. Já estava escrito lá nesse tratado, lá, esse livro lá de 1788. Assim, a volta das almas dos mortos aceita em toda a antiguidade. Toda a antiguidade. Quando a gente vai lá estudar, como a gente leu aqui também, né, na introdução do Evangelho, né? E quando a gente vai estudar a história do Espiritismo... Oi, Beth, quanto tempo? Quando a gente vai estudar a história do Espiritismo, a gente vê quantos relatos tem, né? Quanto que tem na história. Relatos a esse respeito, né? Da vinda dos mortos, das aparições dos mortos. O próprio Jesus. Então, isso não é novidade nenhuma. Assim, a volta das almas dos mortos aceita em toda a antiguidade, de que zombava a nossa filosofia, é hoje aceita por homens que não são nem ignorantes, nem supersticiosos. Todos esses espíritos, aliás, chamados na Escritura os príncipes do ar, estão sempre sob as ordens do Senhor da natureza. Aristóteles diz que os espíritos aparecem frequentemente aos homens por necessitarem uns dos outros. E é assim, não é? É assim. Esse intercâmbio é por conta disso. Os desencarnados em sofrimento necessitam dos encarnados para que possam ser socorridos, né? Na desobsessão é por conta disso. Eles estão em tamanho sofrimento que eles não conseguem ser ajudados se não for através do corpo físico do médium. Então, eles precisam se utilizar do médium da desobsessão para que eles possam ser socorridos. Tamanho é
por conta, obviamente, do ódio, da raiva que eles estão cultivando, se tornam tão densos, se materializados, que eles não conseguem ser socorridos e precisam desse corpo para serem socorridos. Da mesma forma, nós, encarnados, por estarmos ainda muito endividados com a lei de Deus, precisamos nos doar, fazer o bem ao próximo, e esse próximo é também esse espírito desencarnado em sofrimento, para que a gente possa se quitar com a lei de Deus. Porque ser um médium de desobsessão, na condição de incorporar, né, não é brincadeira. Se alguém aqui sabe que não é fácil. É extremamente difícil, né? É doloroso. Pode até muitos acharem, eu tenho amigos que dizem que é muito gratificante, né? Porque, obviamente, quando tem uma boa resposta, Mas eu particularmente acho muito difícil. É muito sofrimento. Eu acho, particularmente. Então, realmente, Aristóteles falava a verdade, né? Necessitamos um dos outros. Não me refiro aqui senão... continua, né? Aqui o livro. Não me refiro aqui senão ao que nos dizem os partidários da existência dos gênios, né? Quem está escrito lá no livro está se referindo àqueles que são partidários da existência dos espíritos. Se acreditamos na imortalidade da alma, precisamos admitir que essa multidão de espíritos pode manifestar-se depois da morte. Quando eu li esse escrito aqui, né, que está lá nesse livro lá de 1788, eu achei muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Oi, Marta, boa noite. É muito interessante porque, assim, os católicos acreditam na imortalidade da alma, mas eles não creem que eles possam se manifestar. Mas se a gente for parar para pensar, é mesmo, se a gente acredita na imortalidade, por que a gente não acredita que eles possam se manifestar, né? No caso, os católicos, né, e demais. É interessante isso, né? E porque essa frase que ele coloca aqui, parece que... tá bom, Marta. Parece que é bem conclusiva, né? Pelo menos quando eu li, eu achei. Porque ele coloca a frase não dando possibilidade para dúvidas. Ele coloca a frase de uma forma conclusiva. Se acreditamos na imortalidade, precisamos admitir. Ou seja, uma está condicionada à outra, né? Ou seja, eu não posso acreditar na imortalidade e não acreditar que ele não possa se manifestar. Então, achei muito interessante. Não sei se vocês concluíram dessa forma, mas eu achei muito interessante esse condicionamento de uma com a outra, né? E não tinha parado realmente para pensar assim. Então, diz ele, se acreditamos na imortalidade da alma, precisamos admitir que essa multidão de espíritos pode manifestar-se depois da morte. Entre essa imensidade de prodígios de que estão cheios todos os países da terra, se ocorrer um só, a incredulidade será um contrassenso, né? Mas ele mostra tanta certeza, interessante isso também, né? Essa pessoa que está escrevendo, né? Lá que está... Ele coloca tanta certeza que parece até um espírito, né? Enfim, interessante isso. Ele coloca tanta certeza que, na verdade, a gente vê que não foi bem assim que aconteceu. Que já com Kardec, colocando lá o Oi, friend, boa noite. Kardec colocando as experimentações, provando. Tinha tanta incredulidade, tanta, né, discussão. E ele coloca lá que se tivesse um prodígio só, bastava para a incredulidade por terra abaixo. Que se houvesse, uma já seria um contrassenso. E na verdade não é isso. A gente vê lá no livro dos médios que muitos viam e
não bastava, né? Não acreditavam. Quando muitos que acreditavam não estavam vendo, né? Que é para a grande maioria bastava o quê? O raciocínio, o entendimento. Então, não bastava, tem gente que fala, se eu vir a manifestação, aí sim eu vou acreditar. Não, muitos viam as manifestações e achava que era alguma, né, alguma mágica, alguma coisa ali que estava manipulando, enfim. Então, não é bem assim também. Mas para ele não era. Para ele bastava que acontecesse um prodígio ali, com tantas coisas acontecendo em tantos países, em tantas terras, né, que ele coloca aqui, que bastava uma que. Mas isso ele achava lá naquela época, né? Creio, portanto, que não haveria menos temeridade em negar do que em sustentar a verdade das aparições. Estamos num mundo desconhecido. Termina o texto, né? Fecha o texto aqui que está lá no livro. E aí continua a pessoa que mandou a carta lá para Kardec. Não se poderá acusar Mercier de incredulidade e de ignorância. No extrato que precede, vemos que não rejeita a priori as manifestações dos espíritos, conquanto não tenha tido ocasião de as testemunhar. Entretanto, como homem prudente, adiava seu julgamento até maiores informações. A propósito do magnetismo, já havia dito: isto é tão misterioso, tão profundo e tão inacreditável que devemos rir ou cair de joelhos. Eu não faço nenhuma coisa nem outra. Ele observa e espera. Seria interessante saber, aí, que é a pergunta que ele manda para Kardec. Por que essas evocações, retomadas em 1788, foram interrompidas até 1853? Teriam os membros da sociedade que delas se ocupavam perecido durante a Revolução? É lamentável que Mercier não tenha revelado o nome do presidente daquela sociedade. Então, quer dizer, ele fala de um relato daquela época, né, que ele encontrou, e que não há mais nenhum relato até agora, até 1853. E ele quer saber o que aconteceu. Se a sociedade pereceu, o que houve. E aí vem a observação, né? Particularmente, o que a Marta escreveu aqui, não discuto com católicos nem com ninguém, mas em várias passagens Jesus fala claramente disso, inclusive nas obsessões. Com certeza. Não tem como negar, né, Marta? Não tem como. Tem muitas e muitas passagens. A transfiguração, lá, né? Não tem como você, né? Eu também questiono muito essas coisas, né? Eu questiono muito essas negações que a gente encontra. Quando há tantas passagens no Evangelho, né? Quando Jesus fala que Elias já veio e vocês não reconheceram, e aí a própria conclusão do Evangelho está lá. E aí eles reconheceram que João era Elias. Gente, que é mais explícito de uma reencarnação do outro, né? A transfiguração do Tabor, quando um aparece lá, o Moisés e Eli, enfim, tem tantas, que é meio complicado, né? E realmente, você vai ficar discutindo essas coisas, porque as coisas são tão óbvias. Então, quer dizer, é aquilo que é explicado lá no Livro dos Médiuns. Não adianta você falar, se eu vir aquela manifestação, eu vou acreditar. Não vai. Se você não usar o teu raciocínio e a tua predisposição e querer entender e compreender, você não vai aceitar. Você pode ver, mas se você não tiver olhos para ver, você não vai aceitar. Porque, como ele diz lá no Livro dos Médiuns, muitos veem e não creem. E muitos creem sem ver.
não é? Então, o que você está falando aí? A gente realmente não tem que discutir porque aquela pessoa não está no momento dela, né? E de repente ela está fazendo muito melhor, ela está numa condição muito melhor na questão moral, estamos naquela religião, do que a gente que está espírita aqui e ainda está fazendo um monte de coisa errada ainda não aprendeu. Então é o momento de cada um. Mas que realmente o que você está falando é a verdade, é. Porque eu vejo que realmente no Evangelho tem muitas passagens que são assim explícitas, né? Aquelas manifestações lá esqueci o nome que eles dão, e quando todo mundo começa a falar em línguas, nossa, aquilo ali, todo mundo incorporado, falando em línguas, que é a maior manifestação mediúnica ali, que Jesus até fala anteriormente, que os filhos falarão em línguas, que é a maior manifestação mediúnica ali, né? Quando um vem socorrer, quando vão tirar o tal dos demônios do filho de um, do filho de outro, da filha de não sei de quem. Aquilo ali é um processo de desobsessão, cara. Então, assim, exatamente, a atividade de Jesus com o mundo espiritual é uma coisa clara. Mas e a gente, quando lê esses livros lá que falam da época de Jesus, né, aqueles 4 de Emmanuel, né, que eu até mencionei lá no início, Paulo Estevão, há 2000 anos, Ave Cristo e Renúncia, e outros, né, de outros espíritos, todos o que tem de manifestações mediúnicas e de conversas com espíritos desencarnados, como se fossem coisas muito comuns para eles, coisas assim, tranquilas para eles. É muito tranquilo mesmo. Não tem o que a gente questionar, né? E no nosso dia a dia a gente também não tem o que questionar, porque quando a gente está em sintonia, né, quando a gente tem a nossa vida em prece constante, que não é ficar rezando o tempo todo, que é prece constante, né? É você ter a sua vida, o seu dia a dia, sempre em sintonia com o bem. É você acordar e lembrar de Deus, lembrar de Jesus, é você iniciar o seu trabalho com uma prece, né? Pedir a Deus que tudo corra bem, que você possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível, né? Enfim, você se alimentar agradecendo pela oportunidade, por ter uma refeição. Isso é você manter impresso o seu dia, né? No momento de dificuldade, você pedir para não perder a linha, né? Não sair da linha. E é muito fácil que a gente faça isso, né? E quando você consegue fazer isso, você percebe que você é ajudado o tempo todo, né? Se você vai fazer uma coisa, você vai pegar o livro, você pega o livro exatamente aquilo que você precisa. Você percebe em todas as pequenas coisas o quanto você é ajudado. Quem está te ajudando? Obviamente são seus protetores, seu guia espiritual, seu anjo de guarda, né? Espíritos que se afinizam com você e querem te ajudar. É só a gente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Isso tudo para a gente é dito, repetido. É só a gente estar atento a isso, né? Então vamos ler aqui a observação que é passada aí sobre o texto, mandado aqui para a sociedade. O fato relatado por Messier tem importância capital e um alcance que ninguém poderá desconhecer. Prova já naquela época que homens apreciáveis por sua inteligência ocupavam-se seriamente com a ciência espírita. A Kardec,
ele dava muita importância ainda a essas questões, porque nessa época, né, na época da sociedade, enfim, ele ainda era muito. Hoje em dia a gente ainda tem já tem essa liberdade aí de escolha, de ter a religião que a gente quer, da filosofia que a gente quer, enfim. Mas na época de Kardec, eles eram muito atacados, né? E principalmente com essas questões de espírito, né? Então achavam que era coisas assim sobrenaturais, que fugia da ciência e tal. E Kardec, por ser bastante estudioso, por ser o homem da ciência, ele queria, ele queria exatamente provar que não tinha nada de superstição, que a ciência podia provar tudo aquilo que estava acontecendo, né? Ele até muda o nome dele para não confundi-lo, porque ele queria justamente isso, provar que tudo aquilo tinha uma explicação, né? Que a ciência podia provar as manifestações que estavam ocorrendo pela observação dos fatos. Porque se ele era um homem conhecido na sociedade, então se ele fosse utilizar o nome dele mesmo, o pessoal ia, vou acreditar porque, poxa, né, Hipólito Denizar, então, nossa, ele já é uma pessoa gabaritada, então se ele está falando é porque, não, ele não queria isso, então ele muda o nome dele para que ele pudesse realmente provar apenas observar. Até porque quando ele tem um contato com a mesa girante lá, pulando e fazendo e acontecendo, ele também duvida, ele fala, mas um objeto que não tem vida não pode falar, não pode pular, não pode. Alguma coisa tem que estar fazendo isso. E aí quando ele começa a observar, e quando ele vê, e quando é dito a ele que são almas daqueles que já viveram aqui na Terra, ele começa a observar, observar, observar e fica um trabalho árduo até que ele confirma e aí sim ele quer, ele começa lá a organizar os textos, receber do mundo todo os textos e organizar, porque tem o controle universal aí dos espíritos. Então por isso que ele coloca aqui que é importante, que esse texto é importante, porque até naquela época eram pessoas ilustres, não eram pessoas ignorantes, né, ou desqualificadas. E se a gente for estudar os textos de Kardec, a gente vai sempre pegar sempre ele falando sobre isso. Quando ele vai responder aos distratores, ele está sempre colocando isso. Pessoas gabaritadas, pessoas cultas, pessoas instruídas, uma forma que ele tem que, assim, não é qualquer um que está dizendo isso, é uma pessoa que parou, estudou, observou, é uma pessoa qualificada, então a gente não está aqui para brincar. Né? Então ele leva muito a sério isso. Continua aqui. Quanto à causa que levou à extinção dessa sociedade, é provável que as perturbações que se seguiram tiveram grande papel em tudo isso. Mas não é exato dizer que as evocações foram interrompidas até 1853. Então, assim, ele não sabe dizer por que a sociedade acabou, né? Seria até leviano, né? Ele ia dizer o quê? Não sabe. Mas falar que interrompeu a evocação não pode, porque isso nunca foi interrompido, nem antes dessa sociedade, nem depois e nunca, né? Porque é lei da natureza. É verdade que em torno dessa época as manifestações tiveram maior desenvolvimento, mas está provado que elas jamais cessaram. Em 1818, tivemos em mãos uma notícia manuscrita sobre a Sociedade dos Teósofos, que existia no começo deste século e que pretendia, através do recolhimento e da prece, entrar em comunicação com os espíritos. Era provavelmente a continuação da sociedade de que nos fala Mercier. Desde o ano 1800, o célebre Abade Faria, de acordo com o Koenig, seu amigo, antigo missionário no Paraguai, ocupava-se da evocação e obtinha comunicações escritas. Então, quer dizer, ele não sabe por que aquela sociedade
foi extinta, mas ele tem relatos de outras sociedades que continuaram. Todos os dias ficávamos sabendo que certas pessoas as obtinham em Paris, muito antes que se cogitasse dos espíritos na América. Mas é preciso dizer também que antes dessa época, todos aqueles que possuíam semelhante conhecimento faziam mistério. Hoje, que é do domínio público, ele se vulgariza. E a gente pode entender o porquê, né? Você sai ali de uma época em que você não pode ter opinião, senão você morre. Se for uma opinião diferente da igreja, né? Até na época de Kardec, você tem os seus livros queimados em praça pública, porque a igreja não quer nada de espíritos, de livro dos espíritos ali. Então já não é muito distante daquela época, né? Então, há de se convir que é compreensível que que poderia se haver sociedades que fossem secretas, né? Que se fazia ali em mistério, que pode não ter chegado ao conhecimento de Kardec ou da sociedade em si. Hoje, segundo ele se vulgariza, eis toda a diferença. Né? Por isso que está mais assim, divulgado, né? Talvez mais vulgarizado. Se fosse uma quimera, não se teria implantado em alguns anos nos 5 continentes. O bom senso já lhe teria feito justiça, precisamente porque cada um está em condições de ver e de compreender. É o que a gente falou antes, né? Que a gente foi informado. No momento que a gente tivesse condições de saber, de ver, de compreender, a gente teria o nosso véu levantado e os espíritos falariam claramente com a gente. Ó, é assim que acontece, é assim que é, né? São tantos mundos, são vários mundos, você vai e volta tantas vezes for necessário. As comunicações se dão assim, isso se chama mediunidade e por aí vai. E a cada tempo a gente vai obtendo mais informações, né? Tempos depois veio aí André Luiz com mais informações, que foi um sustão pra gente, e cada vez mais. Certamente ninguém contestará o progresso que essas ideias fazem diariamente, e isso nas camadas mais esclarecidas da sociedade. É isso que Kardec está falando lá naquela época, né? 1853, né? Na época dele. Aqui, nesse caso, 1860, né? 59. Ora, uma ideia que demanda o raciocínio, que cresce e se planifica pela discussão e pelo exame, não tem as características de uma utopia, né? Então, uma ideia que você está pensando, que você está raciocinando. Não entendi, Beth. Uma ideia que você pode raciocinar, né? Que você pode analisar, tirar conclusões, que você vê que está crescendo, que você pode observar. Ah, ok, entendi. Que você pode raciocinar e que você vê que a cada tempo está recebendo mais informações, não pode passar de um sonho. E hoje em dia, claro, na época de Kardec, a gente consegue, lendo a Revista Espírita, a gente vê muito mais ciência, né? Porque precisava trazer as informações de como se acontecia, dos fatos, das pesquisas, né? As informações. Mas lá mesmo, a gente vê lá no Livro dos Médiuns, e na própria Revista Espírita, existem alguns textos em que os espíritos dizem para Kardec: o futuro será a mediunidade da cura. E a gente vê hoje em dia muito mais desenvolvido o quê? A parte moral, porque é a necessidade do planeta, né? A ciência veio para nos instruir, saber o que era
Agora, a gente precisa o desenvolvimento do campo moral. É o que a gente necessita. Estava falando aqui no início do estudo, estava até brincando, né? O estudo de hoje, na verdade, a grande maioria dos espíritos já sabe. A gente já está cansado de saber que o espiritismo não trouxe novidade nenhuma, isso tudo já existia, sempre existiu, né? E que, na verdade, ela só veio explicar e clarear. E, na verdade, isso se torna até um pouco cansativo para quem já é espírita. Porque hoje a gente está mais interessado em quê? Em parar de sofrer. A gente está mais interessada em desenvolver o nosso campo moral, né? Em aprender a ser bom, a deixar o orgulho, o egoísmo de lado, que ainda é muito difícil para a gente, né? Em aprender a amar, em fazer o bem, né? A se livrar das questões materiais, né? Esse apego que a gente ainda tem à família, a filho, a marido, a esposa, essas coisas que ainda fazem com que a gente sofra, que a gente ainda não aprendeu. A gente já sabe que família espiritual é uma coisa, família sanguínea é outra, mas a gente ainda não consegue se desvincular disso. E aí a gente sofre. Então tem outras coisas que no momento é o que a gente tem que trabalhar. Então a gente viu que o espiritismo tomou um outro lado, né, que é o que a gente vê nos livros atuais, nos livros de Emmanuel, de Joana de Anjos. O que se trabalha hoje em dia nesses livros que vieram depois? O lado moral, né? Os transtornos mentais, então, tudo a consequência dos nossos erros morais. E é isso que a gente tem que se fixar hoje em dia, né? Isso que a gente tem que trabalhar hoje em dia, porque está chegando o momento da gente decidir se a gente vai querer ficar aqui no planeta ou não. E a gente já está sabendo que se a gente não ficar aqui, a gente vai para um planetinha como era a Terra algum tempo atrás, né? Ainda com dificuldades no lado material, né? Então a gente não vai ter ar-condicionado, né? A gente vai voltar num planeta ainda na sua fase inicial. Então a gente que já está acostumado com as mordomias, né? Com esse avanço, pois é, não vai ter máquina de lavar. Vamos voltar lá para como se fosse a Idade da Pedra. Então, aquele sofrimento dos espíritos que vieram lá de Capela para cá, era esse. Que eles já estavam num planeta mais evoluído e tiveram que vir para cá e começar tudo de novo. Então imagina a gente já está com esse conforto todo, computador, não sei o que lá, e aí voltar tudo de novo. Então, né? Então a gente tem que trabalhar o campo moral para a gente poder continuar nesse planeta que vai se transformar aí e ficar melhor. Pois é, sei, Milgo, sei mesmo, você nem liga para a internet, tô sabendo. Tá bom? Então, gente, é isso. O estudo de hoje é esse. Na verdade, era para relembrar, né? O que a gente já sabe aí dessa questão aí que é a nossa vida, que a gente não pode fugir disso, que a gente está cercado de espíritos. Agora aqui, estou aqui no meu quarto, aqui tem uma população aqui em torno de mim, e aí cada um de vocês, no quarto de vocês também tem um monte. A gente está cercado desses espíritos, então a gente tem que estar sempre pensando nisso, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, para a gente poder fazer sempre a escolha correta e abreviar aí o nosso tempo de sofrimento. Hoje, lendo uma parte do Evangelho mais cedo, e uma parte assim, que foi muito bom ter relido essa parte. Motivo para resignação. Está lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Né? Por que você tem que ser resignado quando você está passando por um sofrimento? Para a gente pensar o seguinte, que agradecer a Jesus, a Deus, por estar sofrendo, porque esse sofrimento vai durar só essa encarnação. E aí as próximas serão de alegria, de paz,
Melhor do que eu estar feliz agora e aí continuar outra sofrendo, né? Então, isso é um dos motivos de eu me sentir resignada diante das dificuldades agora. E a gente esquece disso, né? A gente está sofrendo, se desespera e começa botar nomezinho lá no centro para o pessoal orar para a gente. E, meu Deus do céu, me ajuda. E aí para a vida porque está sofrendo. Quando, na verdade, o sofrimento é a necessidade que a gente tem de resgate, né? De provação, de quitar dívidas. O espírito tem uma dificuldade para falar que está pagando dívida, não sei porquê, mas está lá no Evangelho. Vira e mexe, eu ouço espírito dizer: não, mas espírito não paga nada, paga sim, está lá no Evangelho, está escrito lá: pagamento de dívidas, está lá este verbo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito isso lá. Eu li lá hoje. Então vamos ficar mais atentos assim. Afinal de contas, a gente criou uma dívida, né, com Deus, a gente fez coisa errada, a gente tem que quitar essa dívida. Por que não, né? Então é isso aí. Tá bom? Vou passar para Beth, que a Beth vai encerrar pra gente. Uma prece aí muito bonita, né, Beth? Pode levantar a mãozinha, tá bom? Um grande beijo a todos. Beijo, Marta. Fica com Deus. Grande abraço a todos. Até uma próxima oportunidade, tá? Fiquem com Deus. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Dinha, Mana, Neubert. Bonita eu não sei se vai ser, mas que é feita com muito amor e com muita fé, com certeza eu te garanto. Mas só porque a gente ainda tem um tempinho ali, deixa eu fazer um comentário a respeito desse planetinha aí que você falou, né? A gente tem que cuidar, como você estava colocando aí, né, Dinha? A gente tem que cuidar do agora, né? São as últimas oportunidades que nós estamos tendo aqui nesse planeta. A gente já sabe que está na fase de transição. A gente sabe que essa fase de transição não vai ser assim rápida, uma coisa de 1, 2 anos, coisa para muito tempo, mas a gente não pode perder esse tempo, né? Tem uma mensagem lá no livro Jesus no Lar, que a gente utiliza no culto do Evangelho no Lar, que ele fala do talismã, né, do talismã precioso. E o maior tesouro que a gente tem é justamente o tempo. O tempo onde nós vamos recebendo essas oportunidades de nos melhorarmos. E eu gosto muito do capítulo da Gênese, eu sou apaixonada pela Gênese, né? No capítulo 18 da Gênese, onde Kardec veio colocando o que é esse processo de transição, né? O que é esse processo de voltarmos a um outro planeta, de voltarmos lá para quem vai, quem não vai, como é que vai ser realizado essa escolha aí. Mas a gente tem que se preparar para continuar. Tem um itemzinho, vou ler rapidinho só para vocês verem, ó. Porque a gente ainda tem um tempinho ali para encerrar o nosso tempo. Aí ele diz assim, lá no capítulo 18 da Gênese, no item 18, ele diz assim: o progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Justamente isso que você falou aí, né, Dinha? Mas sozinho, esse progresso é impotente para a regeneração do planeta. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais, razão porque ele os aplica no aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de destruí-los. Eu acho isso aqui importantíssimo. Eu estava fazendo um estudo hoje, preparando um estudo hoje, lendo isso, e tem tudo a ver com o que você colocou aí. Realmente o progresso intelectual, né, o progresso material, já deslandou. Não tem mais o que, a gente não precisa de muito progresso material mais. Agora, a gente tem que parar e refletir sobre o nosso progresso moral, né? Esse progresso material, ele vem justamente para nos ajudar nessa
nesse desenvolvimento do progresso moral. Então, quando eu brinco ali, né? Lá não tem máquina de lavar, porque para mim a máquina de lavar é o aparelho elétrico mais importante dentro de uma casa. Eu não fico sem máquina de lavar por nada nesse mundo. Fico sem televisão, sem som, fico até sem computador. Mas sem a máquina de lavar, por favor, lavar roupa na mão, como eu me lembro que a minha mãe e minha avó lavavam, esfregando roupa na mão, não tem nada a ver comigo, né? Então, quando a gente pensa nisso, pois é, sem máquina não e não. Ainda bem que eu tenho um monte de gente aí que toca na minha banda. Mas o porquê dessa máquina de lavar, né? Ela vai me dando oportunidade de o meu tempo sobrar para outras coisas que eu preciso cuidar do meu lado moral. Né? Então, todo esse progresso, todas as vantagens que essa eletrônica trouxe aí para nós, a gente tem que saber utilizar nesse sentido. Né? Esse progresso material, toda essa tecnologia. Hoje a gente tem tudo, aparelho, que faz tudo. Por quê? Porque a gente precisa de ter tempo, não para desperdiçá-lo com futilidades, mas para cuidar do nosso lado moral, né? E é isso que a gente está fazendo aqui através desse estudo maravilhoso aí, como hoje nós tivemos aí com a minha querida Dinha. Vamos, então, fazer a nossa prece de agradecimento. Agradecer a Dinha pelo estudo maravilhoso, mais uma vez, foi muito legal, Dinha. E a gente vai agora agradecer a Deus, né? A Jesus, a esses espíritos que estão aqui nos ajudando, nos sustentando, nos amparando, nos direcionando para esse caminho aí que a gente precisa realizar, que é a nossa mudança, a nossa transformação. Por isso, mestre querido, nós aqui estamos encerrando mais esse estudo, mas esse momento de reflexões sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, no que precisamos ainda nos modificar, o que precisamos ainda consertar em nós, deixarmos desenvolver todas as nossas potências, nós te agradecemos por esses momentos, pela oportunidade que esse progresso tecnológico, material nos oferece através dessa aparelhagem aqui, que é o computador, onde distantes, fisicamente falando, podemos nos reunir e estudarmos e refletirmos sobre essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos orienta, que nos acalma, que nos tranquiliza e que nos faz refletir sobre o que realmente precisamos realizar, o que realmente precisamos, as escolhas que precisamos fazer nesta nossa caminhada aí, em busca desse progresso, em busca da perfeição que todos nós estamos destinados. Envolva essa sala, envolva esse trabalho, envolva esta equipe, Senhor, fortalecendo sempre que todos permaneçamos unidos e que esse trabalho possa se realizar por muitos e muitos tempos ainda, trazendo muito consolo, muita explicação, muito esclarecimento a todos os companheiros que aqui vêm participar. Que a tua luz nesse instante possa envolver a todos esses que aqui estão. A tranquilidade, a sabedoria, a harmonia possa permanecer em seus lares, deixando aí vontade de ser a cada dia um pouco melhor. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome do nosso mentor Caí Barchuto, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.